A partir de agora, a gente começa um conteúdo que é uma parceria do 45 Minutos com o Game Arena. Pré-rodada, já é o capítulo 4. Estamos chegando na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa primeira parte do campeonato, que serão 12 rodadas até junho, até o Mundial de Clubes, essa é a única semana em que a gente vai ter jogos na terça, quarta e quinta, no meio de semana. Nas outras semanas, o brasileiro fica com o fim de semana e ali os jogos da quarta, da quinta ficam ou com Copa do Brasil ou com as competições internacionais, no caso Libertadores e Sul-Americana, que envolvem 14 das 20 equipes que estão disputando a Série A. Então, por isso, dessa vez a gente está fazendo dentro da live, e aí eu faço o convite. Quem não conhece o canal do Game Arena, aproveita para conhecer, vai lá. Quem gosta de esporte vai ter muito vídeo de esporte. Tem vídeos curtinhos de futebol, informações legais sobre outras modalidades, além de vários conteúdos que a gente produz aqui, como eu já falei, nessa parceria 45 Minutos e Game Arena, tá? Mas vamos direto para a rodada, uma rodada que começa nessa terça-feira, Thiago Minhoca, 9h30 no Castelão, o Ceará defendendo a invencibilidade de 23 jogos na capital, recebe o Vasco. O que a gente considera um confronto direto entre times que têm como objetivo principal a permanência. E aí o Ceará tem um grande trunfo nas mãos. Nesse momento de desfalques em todos os setores, basicamente, do ataque esfacelado, Condé vai ter o retorno de duas peças que, para mim, são decisivas para o escoamento das jogadas do Ceará, para a transição do Ceará. Os dois jogadores estiveram fora da partida em Caxias do Sul. Lucas Mugni volta, Matheus Bahia volta, meio de campo e lateral esquerda, recompostos para esse jogo que é um jogo-chave, né, Minhoca? Sim, Fred. É um jogo, né, que a gente tem que considerar como um confronto direto, né? Equipes que a gente coloca, pelo menos em princípio, no começo da Série A, brigando pelo mesmo patamar, uma permanência. Claro que o Vasco já está aí há mais tempo na Série A, né? O Ceará que recém voltou vindo da Série B. E o mando de campo, né? Que a gente tem falado muito nesse começo de campeonato, o quanto tem sido importante para as equipes. E o Ceará é uma prova não só para esse campeonato, mas também da temporada, como você bem citou. Foram 8 vitórias consecutivas no final do ano passado, jogando dentro da Arena Castelão, e esse ano, né, com os jogos também até mesmo do Campeonato Cearense, em que ele foi visitante, seja no PV, como também no Castelão, ainda sem perder, e é esse o ponto onde o Ceará, pelo menos olhando pelo lado do Ceará, precisa ter a recuperação depois da primeira derrota, que teve também no confronto direto, que foi na rodada passada, contra o Juventude. Esse é um jogo que eu tenho dúvidas quanto à presença do público, porque é um jogo que a Sport TV definiu para 9h30, né? Queira ou não, um jogo no horário complicado, né? Ali no meio de semana. Mas, de toda forma, é um jogo onde o torcedor, certamente, que comparecer, vai fazer o seu papel, como tem sido desde a reta final do ano passado, e com a volta do Mugni, que é, para mim, um dos principais jogadores da temporada. E de Matheus Bahia também, que é um dos principais jogadores, quando a gente imagina um Ceará mais propositivo, jogando que a gente viu, né, principalmente quando o Ceará vai para o ataque, o Ceará ganha muito com o retorno desses dois atletas que se tiram, que fizeram falta muito no jogo do último sábado, jogando lá em Caxias. Então, é uma boa oportunidade para um Ceará se recuperar da última derrota, e ao mesmo tempo, e aí eu acho que é um ponto também que a gente precisa ver, né, como o Ceará precisa entender que o jogo pode ser resolvido antes. O Ceará às vezes joga muito no limite, né? Deu para ver isso até no jogo contra o Grêmio em casa, que foi o primeiro jogo em casa, que foi pela segunda rodada, também correu o risco de tomar um empate ali na reta final, e agora vai enfrentar um Vasco que tem, aliás, o artilheiro do campeonato, que é o Verratti, né, com 3 gols marcados, tendo principalmente, né, o Ceará vai ter cuidado nesse jogo aéreo. O Vasco é muito bom nesse sentido. Carille precisa ainda demonstrar também nos jogos fora de casa, porque no jogo contra o Corinthians foi facilmente dominado, assim, foi um 3-0 que poderia ter sido 5-6, que não seria exagero. O Vasco pouco jogou. Então é um confronto que eu vejo uma boa possibilidade para o Ceará. O Vasco vai tentar, obviamente, trabalhar o ponto, e das ausências que o Vasco tem, a mais relevante dela é Coutinho,
que não viajou, né? Mas, claro, o principal nome do time deve ser até titular. Lembrando que o Vasco, no final de semana, já vai ter o seu primeiro clássico, né? O duelo contra o Flamengo, no final de semana, que vai ser no sábado. Cássio, e que vai ser no Maracanã, né? Depois de todo aquele imbróglio. Isso, exatamente. Vai ser no Maracanã. Ia ser em São Januário, mas vai ser no Maracanã. Isso. Cássio, esse Vasco, ele tem mostrado duas faces até aqui no Brasileiro, né? Contra Santos e Sport, sofreu nas partidas, mas conseguiu vencer, dentro de São Januário. Contra o Corinthians, foi engolido em Itaquera, foi um time que sequer ofereceu resistência ao Corinthians. Pela lógica, o jogo no Castelão, sem Felipe Coutinho, é mais fácil a gente ter a versão do Vasco de Itaquera do que aquela versão resiliente e muito objetiva que o Vasco tem quando joga em São Januário, né? Um time que chegou a ser dominado pelo Santos e saiu perdendo o primeiro tempo para o Santos, vira o jogo, e chegou a ficar em desvantagem em relação a posse de bola, finalizações, escanteio. O Coutinho, ele vem no crescente no Vasco, sobretudo em relação logo à chegada dele, acabou por questões físicas, nunca vai ser a parte técnica, né? Mas por questões físicas acabou não vivendo seu melhor momento, mas ele ainda não evoluiu, pelo menos não parece ter sido isso, para ser sem Coutinho o Vasco não anda. Por exemplo, isso é sem Verratti. Sem Verratti o Vasco fica meio inofensivo. Coutinho ele pode até, ainda poderá, até pela idade que ele tem, ele ainda poderá evoluir e voltar a ser isso no Vasco, mas ainda não é. É óbvio que é um desfalque enorme, mas nesse momento do Vasco, desfalque mesmo seria não ter Verratti. Aí um cara que qualquer bola aérea praticamente transforma num lance perigosíssimo, seria um time completamente diferente. A questão do Vasco que me chama a atenção é que, embora ele tenha vencido os 2 jogos em casa, mas, de forma geral, teve 8 finalizações a menos que o Sport e apenas 1 finalização a mais do que o Santos. Isso em casa. Contra o Corinthians acabou sendo muito pior. Então, assim, é um time que vem prezando muito pela eficiência. Por isso por isso que o papel de Verratti que eu trato como mais importante, bem mais importante, inclusive. Porque não é um time com tantas finalizações assim, mas é um time com muita eficiência. Por exemplo, das 10 vezes que finalizou contra o Sport, 6 foram na barra. Das 12 que finalizou contra o Santos, 5 foram na barra. O Sport finalizou 18 vezes contra o Vasco, só 2 foram na barra. O Santos finalizou 11 vezes contra o Vasco, só 2 foram na barra. E o Corinthians? Eu estou deixando o Corinthians de lado porque o Corinthians meio que se perde. Não adianta querer espelhar Vasco e Corinthians com Vasco e Ceará. Me parece... A única semelhança aí que seria o Vasco jogando fora de casa nos 2 jogos. Mas na parte técnica, Vasco e Ceará é um jogo muito mais próximo de... Ceará e Vasco é um jogo muito mais próximo de Vasco e Santos e de Vasco e Sport. As odds da Bet Nacional para o jogo, tá? Ceará favorito pagando 2,20. O Vasco paga 3,56 e o empate 3,17. A gente tem aqui um favoritismo considerável para o Ceará no jogo e faz sentido até pelo retrospecto de 23 jogos sem perder, jogando seja no PV, seja no Castelão, tá? O outro jogo que a gente tem nessa página, que é o primeiro jogo da noite de quarta-feira, às 18h30, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Engenhão, a gente tem Botafogo e São Paulo. E aqui me chamou muito a atenção, Minhoca, as odds da Bet Nacional. O São Paulo, ele está sendo considerado aqui, veja só, o segundo maior azarão da rodada. Eu estou achando um tanto quanto desproporcional as odds a odd aqui na aposta da vitória de São Paulo, 4,35. Só quem paga mais para vencer nessa rodada é o Juventude, que pega o Flamengo no Rio. E aí não tem comparação. Ok, o Juventude vai pagar 11,34 para ganhar do Flamengo no Maracanã. Mas eu tô achando muito desproporcional, Minhoca. 4,35 São Paulo, 1,91 Botafogo, 3,39 empate. Eu não apostaria no Botafogo não, tá? Não por conta de
de quem eu acho que vai vencer o jogo, mas pelas odds. Mas aí eu acho que onde entra a sequência dos últimos anos entre Botafogo e São Paulo. Quando você olha até nos últimos 10 anos, é uma prevalência maior de São Paulo. Mas nos últimos 9 encontros entre eles, o São Paulo não venceu um jogo sequer. É claro que teve a maioria dos jogos com o mando do Botafogo, né? Foram 5 mandos do Botafogo e 3 do São Paulo. E desses 5 mandos do Botafogo, 4 vitórias e um empate, que foi na Libertadores do ano passado, 0-0 no Rio, depois 1-1 que aconteceu no Morumbi e o Botafogo passando nos pênaltis e se sagraria campeão da competição. Eu acho que o Botafogo ainda é favorito. Não está jogando bem, é verdade. Teve muita dificuldade para vencer o Carabobo, mas jogou muito bem contra o Juventude, né? É bom lembrar, apesar também o Juventude ter dado um certo trabalho. O São Paulo está jogando muito, muito, muito ali, um jogo modorrento dentro de campo. Até a vitória fora de casa sobre o Tadieres foi apresentando um futebol muito abaixo. O Tadieres também jogou muito mal. O Tadieres está com problema na Libertadores. Então eu considero de fato um favoritismo para o Botafogo. Você pode até debater a questão da odds do São Paulo tá tão alta assim, mas o futebol do São Paulo não é convincente. O que hoje passa um pouco mais de confiança é um pouco o sistema defensivo, que nos 2 últimos jogos chegou a estar na frente do placar, no Morumbi, aliás, vencendo por 2-0 o Alianza Lima e tomou o empate 2-2, e na última rodada vencia por 1-0 o Cruzeiro também no Morumbi e tomou o empate. Então eu vejo, de fato, difícil imaginar que o São Paulo vá conseguir vencer, muito embora a gente sabe, né, que a gente está falando de 2 equipes tradicionais do futebol brasileiro. A curiosidade que tem nesse jogo, né, esse jogo estava marcado para quinta-feira e foi preciso ser puxado para quarta, porque o Botafogo vai ceder, né, o Nilton Santos para um show, e por isso que a gente vai ter esse horário inusitado da quarta-feira aí, 6h30, porque também tem a ver com a transmissão que a emissora gostaria de colocar. E o intervalo, né? Porque vai ter também jogo no Rio, né? No mesmo dia. 8 jogos na quarta-feira. Assim, vai ser. Mas eu acho que tem um jogo de no Rio 6h30 também. até meia-noite. De 6h30 até meia-noite é jogo sem parar. Tem Flamengo e Juventude. Que aí a questão. Assim, eles tentam evitar ao máximo ser no mesmo dia, mas aí não tinha muito o que fazer. O Botafogo antecipou e vai ter uma diferença aí de um jogo para o outro. Cássio, estão descobrindo quem é Renato Paiva lá, né? Depois aí da derrota para o Red Bull, as críticas já começaram a rolar nas redes sociais, assim. Renato Paiva teve um trabalho desastroso no Bahia, foi para futebol mexicano, fez o dele, foi a escolha de Textor, dentro de uma linha de treinadores portugueses que o Botafogo vem adotando nos últimos anos. Foi assim, tomara que Renato Paiva tenha uma atitude no Botafogo diferente da que ele teve no Bahia. Ele está ali meio passageiro, meio... Sou muito bom para estar aqui, e de repente se ele se der conta de que está no campeão da Libertadores, está no atual campeão brasileiro, de que tem uma condição econômica muito favorável, como já tinha no Bahia, na verdade, também. Mas eu não conhecia tanto o trabalho de Renato Paiva antes, não, tá? Assim, a imagem que ele deixou aqui no Brasil, sobretudo porque a gente acompanhava aqui o trabalho dele no Bahia, eu acho assim, incrível ele estar no Botafogo hoje, na verdade, para começar. Assim, que ele, em tão pouco tempo, ele tenha saído daquilo ali para já estar no atual campeão, um time que ganhou tudo no Brasil no ano passado. Mas se não houve uma grande transformação, vai ser difícil fazer algo tão diferente. Mas enfim, tá cedo ainda. Claro que o Botafogo está começando a conhecer, eu entendi a pergunta, pode tá, e a tendência pode ser essa mesmo, mas também está cedo para tudo ainda, inclusive para dizer se Renato Paiva não vai dar certo no Botafogo. Os indícios são razoáveis, mas está cedo. Seguindo na quarta-feira, Cássio. Falando em treinador português, né? Seguindo na quarta-feira, às 19 horas, na Ilha do Retiro, o Sport tem um jogo em que a própria torcida está tratando como uma decisão do campeonato. Eu diria o seguinte: não é uma decisão de campeonato, mas é uma decisão de que tipo de campeonato o Sport vai jogar. Qual o tamanho se vai ser um time que vai largar dentro de um buraco com prejuízo para ir buscar, ou se vai ser um time que vai conseguir já largar ali em condição de igualdade com seus adversários diretos.
O Sport fez 1 ponto, Cássio, nos 3 primeiros jogos. São Paulo, Palmeiras e Vasco. Mas jogou acima do que a gente esperava. Poderia ter aí pelo menos mais 1 ponto sem nenhum debate, seja por arbitragem, por chances criadas. Poderia ter pelo menos mais 1 ponto. No entanto, a realidade é fria, é crua. O time tem 1 ponto, o time está pressionado. O Red Bull distensionou, que mostra dificuldade na criação. Tá? Como é que você imagina o ambiente da ilha, a pressão sobre o Sport? E se você acha que o Sport é favorito, né? A obrigação ele tem que ter. Mas tem futebol para realmente se impor contra o Red Bull? A gente tá aqui, esse é o primeiro pré-jogo que a gente tá fazendo ao vivo, né? Então posso dizer aqui pra galera, quando o Fred vai trazer as odds já, eu não faço ideia da odd desse jogo, assim. Pergunta de favorito. O cara do mando de campo sempre faz com que o mandante, por muitas vezes, tirando o jogo contra Flamengo ou Palmeiras, o cara fica um pouquinho na frente. Mas esse jogo eu não tenho tanta certeza de como vai aparecer, se vai ter uma diferença. Uma relação muito próxima, Cássio, a de Ceará e Vasco, tá? Não tem exatamente. Não sei se é exatamente se ia ter uma diferença tão grande assim. O Bragantino não faz um bom ano e fez um primeiro tempo horroroso contra o Ceará. No segundo tempo, reage, empata e quase vira o jogo. O Bragantino do segundo tempo do Ceará até chegar na Ilha do Retiro é um Bragantino perigoso, porque foi o Bragantino que reagiu contra o Ceará, o Bragantino que vai perder do Fluminense na última bola, basicamente, e o Bragantino que ganha do Botafogo no jogo à Vera. Ganhou do Botafogo no jogo à Vera, não era o Botafogo, tem isso, não sei o quê, tem... Então, assim, o momento que o Bragantino chega talvez seja o seu melhor momento em 2025, assim, em termos de resultados, tá? Então não tá longe de ser um jogo fácil. Veja, o Bragantino não começou o campeonato, acho que talvez ainda vai brigar na segunda metade da tabela, mas daquele segundo tempo para cá, Saulo Lessa está falando, Cássio, o Bragantino chegou nas quartas do Paulista. Sim, chegou 8 times chegam nas quartas do Campeonato Paulista. Ano passado perdeu para o Água Santa na semifinal, podia ter sido vice-campeão e nem para a final foi. E ainda foi ele foi para as quartas de final no grupo que estava, se eu não me engano, era Santos, Bragantino, Guarani Portuguesa. Foi um sarrafo bem baixo. Mas chegou muito mal, não é porque se classificou, não. O regulamento do Campeonato Paulista até permite esse tipo de coisa, na verdade. Mas voltando. Então o Bragantino, eu acho que chega num momento perigoso, Fred. O Sport chega do jeito que você falou. Chega com a torcida abraçando como se fosse a final. Agora, até que ponto vai isso aí? Até que ponto isso vai ser... Porque o Sport jogou literalmente uma final recentemente. Tipo, foi o Sport Retrô. Mas, obviamente, o nível de concentração, mesmo sendo a final, foi um pouco diferente e faz 1-0 no agregado, abre 4-2 e daqui a pouco perde um jogador expulso, toma virada e foi para os pênaltis. Então, e o estádio tinha 25 mil pessoas, sendo basicamente a capacidade máxima da ilha. Então, não é só a atmosfera da Ilha do Retiro. Acho que o time vai precisar ser um pouco... Vai ter que... muito mais do que a torcida. Eu acho que a resposta que tem que dar não é a torcida, a resposta que tem que dar é o time do Sport ser um pouquinho mais efetivo. Me incomodou muito o número de 2 finalizações certas em 18 tentativas contra o Vasco. 2 chutar 18 vezes e só 2 bolas na barra, isso assim é muito preocupante. Porque na primeira divisão você tem que ser efetivo. Efetivo das chances que você chuta na barra. Mas se tu não tá nem conseguindo chutar na barra, irmão. Então, assim, a postura ofensiva que o Sport teve contra o Vasco, que não foi muito diferente das outras partidas, é o que vale a atenção. Inclusive, é o que, na minha opinião, deixa esse jogo muito equilibrado. Para mim, talvez a odd, vou falar aqui, Fred até deu a dica, mas do meu pouco conhecimento na área, e é pouco de verdade, para mim a odd seria do empate. Não quer dizer que eu acho que o Sport tem boa chance de vencer o jogo, mas assim, dentro de um cenário de odd, matemática, assim, que eu vejo mais um cenário de equilíbrio do que alguém tendo favoritismo nessa partida. O Sport é considerado tão favorito quanto o Ceará, basicamente. Tá? Se o Ceará paga 2,15,
o Sport paga 2,26 contra 3,40 do Red Bull Bragantino e o empate 3,19, tá? Eu acho que são pelas números odds, assim, naturais. são naturais, mas é uma odd até. Eu acho que dá um favoritismo maior do que eu consigo enxergar aí. Tem um ponto aí, Fred, que é o seguinte, que o Bragantino, como visitante na temporada, não está tão bem assim. Né? Não à toa, o Bragantino foi buscar o empate que o Cássio cita, jogando em casa, né, contra o Ceará. Ganha do Botafogo também jogando em casa. Nos jogos fora, o Bragantino só ganhou um jogo, empatou 3 e perdeu 5. 22% de aproveitamento, tá muito baixo o Bragantino fora de casa. E aí é onde mora, na verdade, eu concordo com o Cássio, tipo assim, não, eu vejo um favoritismo pro Sport, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que é isso que eu vejo no cenário de um jogo onde o Sport tem mais chance de vencer, mas não acho que vai ser um placar elástico e tudo mais. Pode ser um jogo ali muito... Basta 6-0, Minhoca. Não, eu sei, só tô dizendo assim. Não, tô dizendo assim. 6-0 resolve. O Bragantino quase conseguiu pontuar contra o Fluminense, como você bem citou. Quase. Como a última bola ali que o Fluminense conseguiu uma vitória. Então, eu acho que tem um contexto ali para o Bragantino tentar trabalhar o ponto. E o Sport, esse é o jogo para, como disse o Fred, mostrar que veio para o campeonato. Porque, queira ou não, o Juventude está fazendo a parte dele, o Ceará está fazendo a parte dele, e o Sport agora precisa fazer a parte dele. Lembrei, o Sport tem 2 jogadores emprestados pelo Bragantino que não podem jogar. Né? Lucas Cunha e Arthur Souza, o atacante. Né? E parte significativa da torcida, Cássio, considera que a ausência dos dois vai ajudar a Pepa a ter um time mais forte em campo, né? Para não cair. No mínimo, vai ajudar a Pepa a não colocar essa mudança que ele vem fazendo ali no camisa 9 todo jogo. Que é isso, Cássio, porque veja só, o Sport tem problemas. A gente falou do Ceará recuperando Mugni e Matheus Bahia para esse jogo. O Sport, a gente está fazendo esse vídeo na madrugada de segunda para terça. O Sport tem uma interrogação se Gonçalo Paciência vai ter condição de jogo. Ele estava na transição física projetando voltar no final de semana. Não sei se isso vai ser antecipado. Pablo possivelmente não tem condição de jogo, ou seja, o Sport não teria centroavante. Como Arthur não pode ser escalado, a gente imagina que Carlos Alberto assuma essa função, ou que Pepa repita. Paciência na transição tá realmente descartado. Estava programado para voltar. Minutos. Estava programado para voltar no contra o Corinthians. Ninguém sabe se ele vai jogar. Tem que ver aquela questão, aguenta 20 minutos, aguenta... É uma interrogação. Mas, não tendo paciência... Se aguentar 20 minutos, é melhor jogar 20 minutos contra o Bragantino do que contra o Corinthians. Concordo. Não tendo paciência e não tendo Pablo, aí vai ou para Carlos Alberto, ou repetindo a estratégia de 2024, na reta final, quando perdeu os atacantes, de colocar Lobato ali como falso 9. Eu preferia que fosse com Carlos Alberto. Eu acho que tem mais lógica de encaixá-lo na função. E a ausência de Lucas Cunha, Cássio, somada à ausência dos 2 laterais esquerdos, meio que tira aquela primeira alternativa de dobrar, de fazer de Chico um lateral esquerdo. Então, Pepa também vai ter que encontrar uma alternativa para suprir, seja Chico voltando para a defesa e colocando um Matheus Alexandre improvisado na esquerda, seja com o Chico ficando à esquerda e colocando um dos garotos da base, ex-garotos da base, na verdade Renzo ou Nasson, como zagueiros. Né? As 2 possibilidades que o treinador tem. Eu prefiro Chico e João Silva na zaga. E deixa Chico de zagueiro mesmo. Se é para improvisar Chico como lateral esquerdo, então improvisa Matheus Alexandre mesmo. O cara já jogou, o Série A já jogou nessa função, assim. E lembrando que o Sport tem Atêncio e Tite Ortiz no banco de reservas, né? Vamos ver o que é que Pepa... Vamos ver o que é que Pepa traz para esse cenário, tá? Cássio, Santos e Atlético Mineiro. Jogo na Vila Belmiro.
o Santos sem treinador, né? Caixinha foi demitido. E com o Neymar dizendo que quer jogo, que se sentiu bem no Maracanã e que quer ir para campo contra o Atlético Mineiro, que é um dos times que tem pior aproveitamento em casa, né? Já fez 2 jogos como mandante, ficando com 2 empates, uma derrota como visitante. São 2 equipes que largaram muito mal, tá? Junto com o Sport ali. O Santos tem 1 ponto igual ao Sport, o Atlético Mineiro tem 2 pontos, mas já fez 2 jogos em casa. São largadas muito ruins aí, por isso que estão juntos nessa tela. Mas o Atlético Mineiro, o Santos, ele tá muito ali do que vem sendo o Santos. Foi o campeão da Série B que demitiu o treinador na penúltima rodada. Eu nunca vi isso na minha vida. Que foi uma campanha de título sem agradar em momento nenhum. O Paulista foi ok, a gente já falou do Braga, foi ok, mas foi ok. Mas não é. O Santos não é para ser ok, o Santos é o Santos, pô. Então, assim, ser ok só pro Campeonato Paulista, o Santos é muito pouco. O Atlético Mineiro já terminou ali perdendo a Libertadores, perdendo a Copa do Brasil, as 2 finais, mas começando ganhando o Campeonato Mineiro e contratando gente. Tem o Rony aí, 1 milhãozinho na criança. É um time que consegue criar, como criou contra o Vitória, Fred, 34 oportunidades de gol, assim. Não ganhou o jogo, mas teve 34-9. Você não tem como desprezar que um time que... Eu estava falando há pouco do Vasco, a gente estava falando de Vasco e Ceará, enquanto a média do Vasco é de 10 finalizações por jogo, a do Atlético o Atlético teve no último jogo 34, pô. Assim, é uma diferença. Aí o Vasco tem 6 pontos, ganhou 6 jogos, ganhou 6 pontos dentro de casa. Ganhou do Santos, do próprio Santos, inclusive, e ganhou do Sport. O Atlético Mineiro empata com Vitória e com São Paulo, e aí tá a diferença, né, na efetividade. Mas o volume que o Atlético Mineiro tem é muito diferente. Então, nesse caso aí, para o Santos, sei não. Eu iria de Galo nesse jogo. Minhoca, tua perspectiva para esse Santos e Atlético Mineiro? O Santos eu acho que ele tem tido mais questões, até tem feito jogos ali bem no limite, poderia ter empatado, né, no jogo do Rio e tudo mais, o gol foi ali na reta final, né, uma bola que desvia no lateral esquerdo, no Escobar, e acaba entrando, mas o Atlético Mineiro, a grande questão é porque tudo bem que na reta final do ano passado, o Atlético Mineiro estava focado muito na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Não deu certo nenhuma das duas e quase foi rebaixado, né? Jogou contra o Atlético Paranaense na última rodada, precisando pelo menos do empate, e acabou ganhando. Então, time por time, o Atlético Mineiro é mais time. Só que, às vezes, não consegue. Perdeu, por exemplo, o Grêmio, na estreia da Série A, quando muita gente colocava ele como favorito. E a gente está falando de um Grêmio com uma crise séria que está atravessando. Então, assim, é um jogo onde, se o Atlético Mineiro apresentar o futebol instável que às vezes apresenta, ele pode acabar deixando escapar uma boa chance de vencer o primeiro jogo. O Santos, para mim, o buraco é bem mais embaixo. Sem treinador nesse momento, com essa. É quase como se o time, nessa quarta-feira, vai ter Neymar, e aí, Neymar, vai conduzindo a turma aí. Sabe? Porque não me parece ter uma ideia de time, ali tem alguns destaques, mas o time meio que está se perdendo de novo. Né? Assim, o Caxias não estava conseguindo mais fazer o time render. Então, preocupa o lado do Santos, esse começo, até porque já muita gente considera que o Santos pode voltar para a Série B. Eu ainda acho muito cedo para cravar, mas essa largada, se não ganhar esse jogo na Vila, aí, meu amigo, a torcida que já há pelo menos uns 2, 3 anos muito exigente, vai ficar bem irritada aí se não ganhar. E toda a questão do Neymar, né, que pode ajudar muito, pode acabar também sendo um ponto de dispersão, de perda de foco da equipe, né, que, repito, achei muito ruim. Não só a postura dele no jogo do Maracanã, muito ruim a postura dele em campo, irritado, sem conseguir contribuir, como a consequência da postura dele, a forma como a mídia, como os torcedores das outras equipes começam a tratar Neymar. É impressionante como a impressão positiva, toda a canalização positiva do retorno dele, parece que
cedeu a onda negativa dele não ter jogado os jogos finais do Paulista e ter ido ali pro Carnaval. Eu sei que muitas vezes se força essa relação, mas forçando ou não, foi a narrativa que prevaleceu. De desinteressado, que veio muito mais pensar em dinheiro, em projeção de marketing, em propaganda, do que na sua reconstrução como jogador, visando ainda ter uma carreira de médio nível, pelo menos, ou de alto nível dentro do Brasil, capaz de ser útil numa Copa do Mundo, tá? As odds nesse jogo. O Santos é favorito, os mandantes dessa rodada são favoritos. Todos eles, tá? Todos os mandantes são favoritos na rodada. O Santos paga 2,42 na Bet Nacional, o Atlético Mineiro 3,03. Tá? O empate 3,25. Ou seja, o favorito, Santos mas não é ele é tão menos favorito, favorito, não. é menos favorito que Sport, menos favorito que Ceará, tá? E muito menos favorito que Botafogo na avaliação das odds aqui da Bet Nacional. Seguimos em frente, Cássio, porque na quarta-feira muito se celebrou que o Nordeste teria 5 representantes na Série A pela primeira vez. E agora, na quarta rodada, chegou a hora do primeiro duelo nordestino. Vitória e Fortaleza. Tá? Times que passaram toda essa fase dos pontos corridos em divisões diferentes. Quando o Fortaleza estava em cima, o Vitória estava embaixo. Se encontraram no passado, uma vitória para cada um. E agora voltam a se enfrentar, abrindo essa série de 10 jogos entre clubes do Nordeste 20. no Barradão, vitória de 20 jogos, na verdade, porque é turno e retorno. O mesmo cenário que a gente desenhou para o Sport, a gente desenha agora para o Vitória, né, Cássio? Fred, o troféu Geraldo, né? Não é o nome não, mas isso aí tá... Geraldo, meia Geraldo, que passou nos 5 times, né? Tava brincando, né, nessa lógica aí. A gente vai contar, a gente aqui no podcast, no Game Arena, a gente vai contar os resultados entre os times nordestinos. Isso já aconteceu. Embora tenha sido classificação final, foi no Brasileiro de 73, quem ganhou foi o América de Natal. E a gente chamou de Troféu Geraldo justamente porque foi o nome de um jogador, ali foi o Troféu Almir Pernambuquinho. Que era no Vasco, que morreu naquele ano, e aí o América de Natal ganhou, dentro da primeira fase do Brasileiro, acho que 10 nordestinos, assim, todos os jogos que fizeram a pontuação lá, o América de Natal ganhou. E a gente vai fazer aqui, esse vai ser o primeiro de 20, e obviamente, acho que não tem nenhuma rodada com 2 nordestinos, né, Minhoca? Nem 2 clássicos, não. Então são 20 rodadas distintas, de fato. Nas 3 primeiras rodadas, só para deixar a curiosidade, as 2 vitórias do Nordeste foram no Castelão. O Nordeste tem 2 vitórias até agora, em 15 partidas. As 2 do Castelão, uma do Fortaleza na primeira rodada contra o Fluminense e uma do Ceará na segunda rodada contra o Grêmio. O Sport não ganhou na Ilha, o Vitória não ganhou no Barradão, o Bahia não ganhou na Fonte Nova e ninguém ganhou fora de casa ainda. Obviamente pode não ter um vitorioso, pode ser um empate, né? Mas vai ter esse jogo que é uma estatística diferente, ou seja, porque vai ser daquelas 20 rodadas onde você coloca tendo o duelo nordestino no meio, e esse jogo, na verdade, já Fred falou em reencontro, mas é um reencontro na primeira divisão, mas aconteceu recentemente, o Vitória ganhou do Fortaleza na Copa do Nordeste, um resultado importantíssimo que trilhou o Vitória rumo à liderança do Grupo A, que coloca o Vitória numa condição muito boa para o mata-mata da Copa do Nordeste, que vai ser um dia. E foi no Castelão, viu? E foi de virada, inclusive. Não sei se vai ser na parada da Copa, se vai ser em setembro, outubro, mas enfim, a Copa do Nordeste de 25, que está por aí, em algum momento ela vai acabar, o Vitória ganhou esse confronto, foi um jogo duro, e ainda que o Vitória tenha tomado o gol aos 42 do segundo tempo, o gol de empate do Atlético Mineiro, mas como eu falei há pouco, de um volume enorme do Galo naquele jogo do Mineirão, o Vitória pontuou. O Vitória estancou as derrotas iniciais, conseguiu um ponto e outra. Eu acho até que o tempo de acréscimo até diminui um pouco essa frustração de não ter vencido, porque o gol foi aos 42 e o jogo ainda foi até os 53. Então, meu irmão, ainda foram 11 minutinhos ali de muita. Inclusive, o Lucas Arcanjo ainda faz uma defesa no chute de Rony já aos 52 minutos.
um chute de fora da área, ele pega, ele despalma de mão trocada não, mas de uma mão só. E o Vitória tomou a pressão e pontuou. Então, acho que isso reativa, e sobretudo o Vitória tendo também a campanha do ano passado, que foi um ensinamento, né? Apesar do mau início, mas o time se recuperou. Imagino o Barradão de 20 a 25 mil pessoas, 20 mil pelo menos, assim, deveria ter, apesar disso. Esse jogo vai ser o jogo da Globo, a gente tá vendo aí esse ouro de 9h30, os 3 jogos. Esse vai ser o primeiro jogo regional da Globo, né? A Globo ainda não tinha feito isso, né? Mas vai ter esse clássico. Tomara que a Globo selecione outros clássicos da região para entrar na grade, porque não é a coisa mais comum, não era no passado, mas tomara que seja nesse ano. Sobre a partida, qual Vitória vai aparecer nesse jogo? Assim, o Vitória moroso contra o Juventude, o Vitória batalhador contra o Atlético, o Vitória batalhador contra o Atlético vai ser suficiente para pegar um Fortaleza técnico, como foi no jogo também moroso contra o Internacional. Esse é um jogo de equilíbrio. Fred, antes de eu continuar meu comentário, o mandante tem a melhor ordem nesse jogo também? Em todos os jogos da rodada, Cássio, eu já disse. Todos os jogos da rodada, os mandantes são favoritos. Até Mirassol e Grêmio, o Mirassol é favorito. Danos. Tá dizendo, né? Nesse caso aí. Talvez 2,55 contra 3,08. Pronto, já tá pertinho. É isso, já tá pertinho. Mais pertinho do que Santos e Atlético, por exemplo. Tá pertinho. É por aí, tá vendo? Vitória, obviamente o mando de campo faz diferença, inclusive ganhou, foi o jogo que manteve o Vitória na primeira divisão, dando que selou a permanência do Vitória na primeira divisão, foi o Vitória ganhando o Fortaleza. Dá para enxergar dessa forma. Agora o Fortaleza chega invicto, né? Assim, só lembrando assim que mesmo com todas as críticas, com a chave vira ou não vira, não sei o que, aquela coisa toda, mas não perdeu um jogo ainda. É chato para cair. Minhoca, Fortaleza, depois do que jogou contra o Inter, dá para acreditar um pouco mais na reestruturação acontecendo gradualmente. Dá para a gente falar um pouco dessa maneira, né? É porque ainda é tudo muito incipiente ainda, essa possível virada de chave, né? Falávamos isso depois da vitória do Fluminense, que o jogo contra o Racing diria-se de fato, e a gente viu um jogo desastroso do Fortaleza naquele dia. E logo na sequência, que foi o jogo do Mirassol, o Fortaleza foi tomar o empate ali já na reta final, mas foi muito mal, assim. Levou muitas finalizações, pouquíssimos ataques, deu assim. O jogo era até enganoso, aquela vitória não dizia muito o que estava sendo o jogo. O empate acabou sendo bom para o Fortaleza, que poderia até ter perdido o confronto. E no jogo do Inter, fez uma partida boa, teve um jogo tecnicamente mais abaixo, né? Eu estou falando do jogo de uma maneira geral. Mas me paira ainda dúvida, né? Porque também, se a gente olha o jogo do Colo-Colo, claro que por conta do incidente que aconteceu, o jogo não aconteceu, mas também não foi uma partida tão boa do Fortaleza. Então eu ainda tenho dúvida desse Fortaleza como visitante, se vai usar essa mesma postura de só entregar a bola para o Vitória e esperar ser atacado, e ser atacado, e ser atacado, e ser atacado. O Vitória tem uma urgência gigante nesse momento, pelo resultado positivo, porque só tem um ponto na tabela. E olhe para esse confronto, né? Com a primeira grande chance, porque a tabela de fato foi mais pesada. Claro que o Juventude também tinha uma possibilidade, mas o primeiro jogo em casa, de fato, com uma possibilidade real de vencer. Tem o histórico também de cada um ter se enfrentado aí nos pontos corridos, seja Série A e Série B, e cada um conseguiu manter o seu mando, por isso que eu considero o Vitória levemente favorito. Mas se o Fortaleza estiver mostrando de fato a reação que mostrou, né, um pouco ali já contra o Inter, pode ser que consiga pontuar, né? Pode ser um empate. Claro que empatar tanto assim como Fortaleza está empatando talvez não seja o melhor caminho, mas queira ou não, um empate pode ser também pelo menos um resultado moralmente considerado muito bom. Moralmente isso. é bom. E se vencer, aí a gente começa a falar de um Fortaleza retornando, né? Aí sim a tal virada de chave pode de fato começar a acontecer, mas só o tempo vai dizer. A gente também não pode estar cravando uma equipe que vinha jogando muito mal nos últimos jogos. Ainda na quarta-feira, a gente tem a Cavalaria em campo. Tá?
pelo menos, aí o que todos apontam como os 3 principais times do campeonato estão nessa tela, 2 deles se enfrentando no Beira-Rio, Inter e Palmeiras, tá? Um super duelo. O Inter com 5 pontos, dosou força no Castelão contra o Fortaleza, não utilizou seu principal jogador da temporada, por exemplo, poupou vários atletas, alguns foram acionados ao longo do jogo, outros sequer entraram. E o Palmeiras que vem utilizando sua força máxima, na verdade, contra o Sport, utilizou um time intermediário. No segundo tempo, esse time intermediário, né, ganhou cada time titular, né, tinham 4, 5 titulares, depois terminou com 8, 9 titulares em campo. Partidaça, né, Cássio? 7h30 da noite da quarta, um jogo daqueles que todo mundo queria assistir, e agora só quem é assinante da Amazon, porque foi a Amazon que chamou esse jogo, né? O jogo da Amazon com Galvão Bueno. O velho Galva tá de titular na Amazon. O Internacional que não teve Alan Patrick contra o Fortaleza. O cara meteu um hat-trick na Libertadores, aí, mas não jogou no Brasileiro. E Valência, que é outro destaque do Internacional, entrou só no segundo tempo lá. Mas acho que no Beira-Rio, até porque como o Internacional está com 2 empates fora de casa, mas eu acho que o Internacional, enquanto puder, se o Flamengo não desgarrar, ele vai tentar mirar o Campeonato Brasileiro, porque tem time para isso. Mas enfim, para tentar mitigar esses empates de fora de casa, vai ter que ganhar do Palmeiras. Inclusive, se isso acontecer, ele assume a vice... Não assume a vice-liderança porque tem o Juventude ainda, né? Mas só se o Juventude, na verdade, vencer. Se vencer o Flamengo, ele passa o Flamengo também. Então, no fim das contas... o Vasco também, né? O Vasco tem 6 pontos. Detalhe, o Vasco joga terça, então ele já vai saber se o Vasco, o que aconteceu com o Vasco. Mas de toda forma, se fosse para assistir, assim, reservar um horário, uma partida, eu queria ver essa. Esse era o jogo. Mas, por exemplo, eu não vou assistir essa partida. Talvez meia hora, a última meia hora. Mas assim, por questão de choque, colocaram 8 jogos na quarta-feira, pô, assim. Dava para colocar, sei lá, uns 2 na terça, uns 2 ou 3 na quinta. Agora, 1 na terça, 1 na quinta e 8 na quarta-feira. Assim, no momento a terça era difícil, Cássio, porque muita gente jogou domingo, né? Jogando na quinta anterior, né? Os jogos da Conmebol. Mas poderia ter sido separado mais. Quinta-feira. Então, mas é muito ruim para o campeonato, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, Minhoca, é isso, mas também não é só isso, não. Porque aquela estreia teve 5 jogos no mesmo horário, na rodada de abertura. Tem um pouquinho de escolha também, porque aquela rodada... Não à toa, essa rodada agora, né, que a gente vai ter, a quarta, ela é uma rodada que, por exemplo, a Globo, que é a TV aberta, vai dividir praça tendo 3 jogos, né? Porque ela tem por obrigação, na média, fazer 2 por rodada. Só que na primeira rodada ela fez um jogo exclusivo, que foi o Palmeiras e Botafogo, e vai fazer isso com Corinthians e Flamengo também. E aí, alguns dias vão ser 3, como é o caso dessa quarta rodada. Só parênteses. Vai ser o jogo, não sei se o Fred tá sabendo disso, não sei se ele tá... Flamengo e Corinthians, o jogo pelo Brasileiro, vai ser o jogo que a Globo vai escolher, vai ser o único jogo, ela já vem fazer, dos 60 anos da Globo. Totalmente, o canhão. Diga aí. Tava por dentro disso, Fred? Não, cara, tava não. Pois é, 60 anos da Globo, Flamengo e Corinthians, é isso aí. Enfim, Flamengo, terminando o Internacional e Palmeiras, é o jogo que eu queria assistir. Na parte da bola, tem tudo para ser um grande jogo, até porque tem de vez em quando tem aqueles perfis de início do campeonato moroso. Nem Inter nem Palmeiras começaram assim. Na verdade, esse é um jogo de quarta rodada, que provavelmente não terá cara de jogo de quarta rodada, pela torcida no Beira-Rio, pelo comportamento internacional e pelo Palmeiras saber que o Flamengo começou a 100 km por hora, meu irmão. Se o Palmeiras quiser ser campeão brasileiro, ele não vai poder fazer o que ele vem fazendo nos últimos anos, não, de reacelerar ali no retorno. Esse campeonato tende a ser um campeonato de liderança muito já na largada. E o Palmeiras, Paulinho, né, disponível, né? Já jogou contra o Corinthians, só lembrando, né? Paulinho fez a estreia e agora já fica mais forte o Palmeiras.
Porque até a maneira como o empate contra o Botafogo, o Palmeiras teve chance de ganhar contra o Botafogo, mas o Botafogo chegou mais vezes ao ataque naquela estreia da Série A. E o jogo do Sport, por todo o contexto que foi debatido... Mas o Sport foi melhor que o Palmeiras também naquele jogo, tá? No primeiro não, a questão da arbitragem e tudo mais, mas no jogo do Corinthians, o Palmeiras sobrou para cima do Corinthians. Sobrou. E aí é onde começa a gente ver talvez um Palmeiras, principalmente como o Fred estava mencionando, agora já com Paulinho, Vitor Roque, chegou até a fazer um gol, mas foi anulado e tudo mais. Então, o cara ficou muito morgado, fez o tigrinho, fez a porra toda. Mas é um jogo do melhor que a gente pode oferecer hoje do futebol brasileiro, com duas equipes de muita qualidade e vivendo um bom momento. Sim, eu acho que é coisa de perto de 20 milhões. Não, é mais, se brincar. É mais, estou sendo menino aqui. É mais de 20 milhões de reais. Muito menino eu estou sendo aqui. Mais de 20 milhões de reais de folha por mês. Com certeza aí. Com certeza. Com certeza absoluta. Pelo não amor é? de Deus. Tu foi menino aí. 40, foi, eu acho. Foi menino. Por mês. Às 9h30 da quarta-feira, na Globo e no Premier. Aí é o jogo que derruba a loteria esportiva. Se no jogo anterior o equilíbrio era tônica, tá? Inclusive, eu não passei as odds, o Internacional 2,56, Palmeiras 3,01, bem equilibrado, né, com empate pagando 3,06. Na partida entre Flamengo e Juventude, a gente tem a maior disparidade de odds. O Flamengo 1,28 e o Juventude 11,36, com empate pagando 5,46. E acho que ninguém apostaria aqui nesses 11, né? Não. Mas... Por mais que salte aos olhos, ninguém vai encarar esses 11 do Juventude. É porque na semana passada nós fizemos um vídeo falando sobre Libertadores e você até citou, né, Fred? Ali um quarteto, né? A quádrupla. Quem derrubaria seria só o Flamengo, aquela quádrupla. O Flamengo, ele venceu os últimos 5 confrontos no Maracanã contra o Juventude. E o 6º jogo, que aí foi uma vitória do Juventude por 4-3, aí foi há 20 anos. Sim. Aliás, é claro que a gente está falando aqui da 4ª rodada, né? Quando tiver a 23ª, o Flamengo geralmente sofre quando vai para Caxias. Ou tem uma chuvinha ali, sempre acontece um contexto contra o Flamengo. Sofre, quase saiu da briga pelo Campeonato Brasileiro de 97 aqui. Foi exatamente uma derrota dessa em Caxias do Sul. Só que eu acho que tem um ponto aí, Fred, que torna realmente o Flamengo favorito, como todo mundo já imaginaria. O fato de ter tropeçado contra o Central Córdoba na Libertadores deu um se liga. Tipo assim, se não jogarmos com a devida atenção, porque tomou gol de bola parada. E a justificativa que foi dada, Minhoca, foi que a prioridade é o brasileiro. Então, não, mas é isso que eu ia falar. Minhoca tá certo, mas tem uma ressalva. Minhoca tá certo, mas tem uma ressalva. O comportamento do time é o acerto de Minhoca. O comportamento do time é exatamente o que Minhoca falou em relação ao jogo. Mas o time que começou com o Central Córdoba não será, provavelmente, em nenhuma rodada, o time do Flamengo no Brasileiro. Sim. E ele foi criticado, aliás, Felipe Luiz, por certas escolhas. Não, mas a prioridade do Flamengo é o brasileiro. Assim. A Libertadores vai ser prioridade nos mata-matas, mas o que o Flamengo queria, porque, detalhe, eu acho que dava, que o time que o Flamengo até... Sim, eu falei com o Fred gravei só com o Fred nesse dia, Minhoca, que a gente até brincou, disse, porra, é o time alternativo. Pô, o alternativo é De La Cruz, pô. O cara custou 80 milhões de reais, pô. Não tá botando sub-20 para jogar, não, pô. Tá botando o cara que era o principal jogador do River Plate, que simplesmente ainda não se firmou no time principal, mas o alternativo é ter De La Cruz. Mas o alternativo sucumbiu. Mas no Campeonato Brasileiro não vai ter alternativo. E esse início, Flamengo e Palmeiras ali, 7-7, diferença no saldo, esse jogo sendo antes, porque, por exemplo, se esse jogo começa, na hora que começar Flamengo e Juventude, já vai estar praticamente terminando lá no Rio Grande do Sul. Ou o Palmeiras está botando 3 pontos no Flamengo, qualquer resultado vai deixar o Flamengo assim, porque ou ele vai jogar para continuar tendo a mesma pontuação, ou já deixa assim, o Palmeiras já deu a deixa para se isolar aqui na liderança. Tá ligado? Qualquer resultado, a atmosfera do Maracanã é o Flamengo ou jogar para continuar dividindo a liderança com o Palmeiras, ou já jogar para ser líder isolado. Assim,
Não, Eu entendo o comportamento para não repetir o Central Córdoba, mas em relação à escalação, o risco é sim. remoto. E aí, até falando aí uns 10 centavos para o Juventude, né? Meu amigo, se consegue, a turma lá começa a acreditar que não vai cair, não. Com 6 pontos em casa. Se fizer 9... Tô falando pontuável, porque se ganhar do Flamengo, meu amigo, é a liderança. É a liderança. Não, você tem razão. Se o Juventude arrumar esse pontinho, já fica chato, viu? Fica chato. Para a turma que tá lutando para permanência aí, o Juventude conseguir esse ponto aí é muito chato. Eu vou de Fla. Nesse jogo. Eu acho que a turma tem que ir de Fla. Não. Vou de Fla. Ainda na quarta-feira, a gente tem 2 jogos, como já foi falado aqui, né? São 8 partidas na quarta-feira. Trazendo então para o jogo da Neoquímica Arena, as odds da Bet Nacional apontam um favoritismo claro do Corinthians, 1,92 contra 4,27 do Fluminense, 3,39 o empate. Esse favoritismo todo mesmo pro Corinthians. Eu tô achando o Corinthians meio desligado nesse brasileiro, depois dali do título paulista. Eu tô achando ele meio... Tá na hora de jogar mais a sério esse brasileiro, né? A partida contra o Palmeiras foi horrorosa. Horrorosa. Parecia que tava jogando Sul-Americana. Não foi, Minhoca? Parecia que era... Bem discreto. Que era o jogo da sua. Porque, eu acho que o Corinthians sempre teve esse fator mando muito forte, né? Sempre foi uma questão bem relevante, não à toa no jogo do Vasco. Foi talvez o Corinthians dos últimos jogos melhor que a gente viu. Estou falando desde o título, né, do Paulista para cá, o Corinthians teve atuações ruins, né? Largou mal na Sul-Americana, depois no jogo fora de casa começou mal contra a equipe, agora até fugiu, foi a equipe argentina, né? Ele perde por Huracan na estreia, depois ele acaba conseguindo até um empate ali, mas só foi jogar mais na reta final, e o jogo do Palmeiras foi horroroso. Só que o Fluminense também não é essa equipe também que dá uma garantia, né? O Fluminense até vende alguns resultados importantes, está 100% com o Renato. Eu ainda vejo um favoritismo para o Corinthians por conta desse mando de campo. O fato de jogar dentro de casa é o que pesa a favor, mas aí vai depender muito de como o Fluminense também vai querer sair mais para o jogo, né? Tem uma questão também aí de tanto do Fluminense quanto do Corinthians, ambos estão na Sul-Americana, um calendário cheio, alguns jogadores que estão com problemas aí de sequência e tudo mais, e, queira ou não, né, nesse momento, Ramon Dias também já era questionado em outros momentos, agora com alguns tropeços e depois de perder um clássico, precisa logo dar uma resposta de imediato nesse jogo em casa. O fator Renato Gaúcho aí não convenceu os especialistas aí das odds. O Fluminense é o terceiro azarão. O São Fluminense Paulo vem de vitórias seguidas, mas 2 delas na última bola do jogo, né? Assim, é um detalhezinho ali que podia estar com uma vitória, 2 empates, assim, não quer dizer... As 2 vitórias foram na última bola. Contra Bragantino. Não, 3, porque teve na Sul-Americana também. É porque sim. Considerando só as 2 do brasileiro, né? Não, eu tava falando só de Renato, que ele chegou e ganhou tudo, tá 100%. Sim. Mas das 3 vitórias, uma inquestionável na Sul-Americana e 2 no brasileiro ali, inquestionáveis também, porque não teve roubo, não teve nada do tipo. Mas, assim, no limite para terminar com vaia. É aquele detalhe, futebol, o céu e o inferno são muito próximos. No Maizão, em Mirassol, eu só chamo de José Maria o nome do estado. Eu não consigo... A turma chama, na verdade, de Maião, né? Maião, né? No Maião, como eu falei, veja só. Todos os mandantes são favoritos. E o Mirassol paga 2,53 contra 2,94 do Grêmio. 3,19 empate. Ou seja, tudo aquilo que está se falando que o Mirassol está sendo competitivo nos jogos já muda um pouco a perspectiva de um Grêmio que está jogando muito mal, que tem quinteiros, se não pressionado, super desacreditado já, né? E questionado pela torcida do Grêmio. Não sei se está pressionado, mas questionado, desacreditado tá. O trabalho dele ainda não aconteceu, né? O Grêmio, na verdade, por um triz não tá fora da Copa do Brasil, pô. Assim, passou 2 vezes no aperto ali.
2 vezes no aperreio, perdeu um título gaúcho que, pelo contexto que era, um octa que igualaria a maior sequência do rival, é para desmantelar por algumas semanas ou meses. É assim qualquer rivalidade desse tamanho, quanto mais num Grenal. E vai perdendo o jogo como perde o Ceará sem muito, perde o Flamengo sem muito, assim. Porra, tá faltando só tá precisando de um 21 a favor também, né? Assim, não tá tendo quando o Fred fala em relação ao questionamento, ele chega muito referendado, chegou como campeão argentino, pô. Sim. Chegou como campeão argentino, mas quem tá mais desatento, parece que o Grêmio inventou esse treinador de onde? Tá ligado? Assim, o cara, assim, porque quando você vai vendo o trabalho, é tipo, onde é que o Grêmio achou isso? E não é, assim, na verdade, o Grêmio trouxe um treinador que, porra, foi uma aposta muito interessante. O Grêmio fez uma aposta muito interessante, mas o trabalho que ele desempenha no Grêmio faz uma pessoa menos por dentro achar que, meu irmão, ó, tirou de um time, com todo respeito, tirou de um time do interior do Rio Grande do Sul, um destaque lá, o cara. E não que é um cara com com o cartel que ele tem, com o perfil que ele tem. E eu diria, Cássio, que o Grêmio, nesses últimos anos, que ficou muito atrelado à imagem de Renato Gaúcho, né? Tendo treinado o Grêmio desde a conquista ali da Libertadores, parece que não conseguiu, né, viver longe dessa imagem do Renato Gaúcho, porque ele também teve dificuldade, né? O Grêmio, ano passado, claro que teve uma tragédia no Rio Grande do Sul e tudo mais, caiu para o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores, tentou fazer uma aposta que eu achei interessante, mas a maneira como o torcedor está desacreditado, que não está nem indo para estádio, por exemplo, um dos jogos que eu achei até que o Grêmio conseguiu ir bem, nem jogou tão bem assim, né? Por exemplo, na derrota para o Ceará, poderia ter conseguido empate, mas não começou nada bem a partida. A própria vitória sobre o Atlético Mineiro, né, deu ali uma possibilidade, mas não jogou nada contra o Flamengo, assim, praticamente não conseguiu. Claro, a gente está falando do Flamengo, um principal time, e vai enfrentar um adversário, que no caso é o Mirassol, que está conseguindo estar ajustado dentro de campo. É uma equipe com mais limitações técnicas, o Mirassol, mas pela bola que o Grêmio está jogando, e eu acompanhei o jogo contra o Atlético Grau do Peru, que foi no último meio de semana, uma partida que o Grêmio ganha, mas assim, muito por conta do contexto do adversário. E mesmo assim, a equipe fragilizada como era, a equipe peruana, quase chegou a fazer gol, assim, erros defensivos graves do Grêmio. Então, esse é um jogo onde o Grêmio, assim, precisa recuperar a confiança do torcedor. E aí eu não sei o quanto que Quinteiros vai conseguir recuperar isso. Ele tem insistido muito em Pavon, que aliás é o jogador que a torcida mais tem pegado no pé, Fred. E fechando a quarta rodada, único jogo da quinta-feira, 9h30, tá? Sport TV e Premier. Cruzeiro e Bahia. Podia ser mais tá? cedo, né? Tipo, jogo sozinho na quinta-feira. Sport assim, TV, ela decide o horário. Até o qual da terça do Ceará e mas Vasco é ruim também. até pro Grupo Globo, pô. Pra galera que querendo ver Vale Tudo, pô. Tipo, ó, quer ver Vale Tudo, pô. Bota a novela da. 8 horas. Né? Enfim. Tipo, tá concorrendo com quem no Sport TV? Esse jogo podia ser mais cedo, pô. Exatamente. Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro que, depois da dura derrota para o Inter por 3-0, que teve uma expulsão no começo, que mexeu muito no rumo do jogo, tá? O Leonardo Jardim fez mudanças na equipe e essa mudança custou a vaga titular de Gabigol. Tá? Dudu e Caio Jorge passaram a formar uma dupla ofensiva. A turma falou 5 milhões no banco, Fred. O Cruzeiro contra o São Paulo. Tinha 5 milhões de salário no banco. Mas funcionou de alguma forma. Foi um time mais equilibrado contra o São Paulo. E vai ter pela frente uma das equipes que está jogando o melhor futebol no país na temporada. Mas não exatamente no brasileiro, né? O Bahia da Libertadores é mais fazendo resultado, né? No brasileiro fez uma partida média contra o Santos, né? Fez a partida média contra os reservas do Corinthians, usou seus reservas, fez uma partida média contra o Santos, e com os seus titulares acabou tendo um resultado muito ruim dentro da Fonte Nova contra o Mirassol, e vai ter que pagar essa conta no Mineirão, né?
Tem que pagar Precisa, essa né? conta. Não pode só ficar um Bahia com hipérboles de elogios ali pela Libertadores e 3 empates na Série A, né? Ceni Um ficou deles muito em casa contra o Mirassol. o Ceni ficou muito irritado, aliás, com o desempenho da equipe nesse último confronto contra o Mirassol, da maneira como o time já entrou dentro de campo, né? Como se fosse um jogo ali de Campeonato Baiano sem a menor preocupação. Eu acho que o Bahia tem sofrido ao longo dos 90 minutos em determinados pontos que ele não precisa sofrer. Ele consegue estabelecer, às vezes envolve o adversário, cria muita chance. A própria vitória que conquistou, o próprio triunfo, né, vamos colocar assim, que conquistou fora de casa no jogo da Libertadores contra o Nacional, lá no Uruguai, houve um momento que o Bahia parou, fez o gol com o Pulga e basicamente começou a aceitar a pressão. Claro que o Nacional iria para cima. Só que eu acho que o Bahia permitiu demais isso. E às vezes não ser um time mais letal. O jogo do Santos, esse jogo da Vila, volta para o segundo tempo, o Bahia simplesmente desligou total. Era o Santos martelando, 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 empata, vira. Poderia ter feito bem mais do que os 2 gols que fez. Então isso foi muito preocupante. Então o Bahia precisa começar agora a atrelar, às vezes nem... Claro que o desempenho é a coisa mais importante, mas tentar buscar resultado mesmo, buscar vitória, ser um time mais de talvez poucas possibilidades, ou pelo menos ser mais letal nas chances que for criar, e evitar de tomar gol. O Bahia toma muito gol, quase todo jogo o Bahia está tomando gol. Então isso é um ponto também que precisa ser revisto no clube. E o Cruzeiro, né, que é uma grande certeza, eu diria. Eu não consigo mais cravar o que é que o Cruzeiro vai ser até o fim da temporada. É um clube muito incerto para mim. Pode brigar embaixo, pode recuperar. É um clube que eu acho muito, muito, muito inexplicável. Por isso até eu considerei que o empate no Morumbi foi bom, para ele dar uma estancada ali, sustentar a onda e levar muita pressão para esse jogo contra o Bahia, porque os dois precisam vencer essa partida. O Cruzeiro tem seu investimento gigantesco, seu presidente dando entrevista. Por isso que eu achei que o jogo contra o São Paulo acalmou, porque foi depois daquela entrevista do presidente. Porque entre a entrevista e o jogo de São Paulo teve uma derrota inacreditável na Sul-Americana. Inacreditável. Verdade. Equatoriano. Inacreditável. Em casa, né? É bom lembrar, em casa. Vazio, sem torcedores, mas não dá. Dentro do Mineirão, né? Não dá. E aí tem essa questão também, né, Fred? Que a questão... Terminou o jogo ali do Morumbi, os últimos minutos, close no Gabigol, né? Isso. Que aí também... É como administrar também um elenco desse peso, com Fagner, Cássio, Dudu. E aí, pô, Gabigol não entrou. No próximo jogo, entra ou não entra? E aí, ele é um jogador difícil, às vezes, de dar. No Flamengo, que ele era ídolo, ele tinha dificuldade, né? Então, totalmente. E no Bahia, Ceni tem esse lado inquieto dele, né? Ele fica trocando peças, ele é um treinador que não fixa um time titular e começou a mexer. Ademir, que era titular até então, tem sido preterido. Cauli ganha a posição. Atualmente, Cauli virou esse jogador. E a outra mudança que ele tem feito, mas acho que dificilmente para começar um jogo, é colocar um pouco em dúvida não a titularidade, mas a permanência nos 90 minutos de Everton Ribeiro, né? Tem sido mais substituído. Sim. Eric é um dos artilheiros da equipe no ano, e é um reserva, e é um volante. Então, ele tem tido um interesse maior e aberto mais as possibilidades de ter. Em alguns casos, Fred, eu diria que no caso de Everton Ribeiro, a gente está falando de um jogador que tem uma idade mais avançada. O Bahia tem um calendário muito puxado, sabe? Faz viagens longas e tal. Queira ou não, vai ter que segurar aqui e ali, né? Claro que está tendo hoje no Pulga a principal peça, marcou essa vitória no gol fora de casa da Libertadores contra o Nacional e conseguiu também fazer o gol do empate, né? No jogo do final de semana. Mas é isso, o elenco do Bahia em algum momento vai ter que ser girado, porque são muitos jogos e não tem muita margem ali para ficar
lamentando o empate do Mirassol, agora vai ter que buscar fora de casa contra o Cruzeiro. As odds dessa partida, para a gente fechar aqui: Cruzeiro 2,31, Bahia 3,38, empate 3,11, favoritismo considerável do Cruzeiro, né? Para esse jogo. O fato de terem apenas 3 vitórias em 30 jogos dos visitantes parece ter pesado nas odds dessa rodada. Como eu falei lá no começo e fecho aqui agora, todos os mandantes são favoritos, até mesmo aqueles que têm um ponto, como Sport e Vitória, até mesmo Mirassol, né, rotulado como um possível rebaixado. Todos, sem exceção, são favoritos. Os super favoritos, Flamengo, e com um pouquinho atrás ali, Botafogo e Corinthians. Esse super favoritismo de Botafogo e Corinthians contra São Paulo e Fluminense, eu fiquei bem na dúvida, tá? Mas essas foram as odds. Tem algumas odds aí, enfim, a gente tá gravando aqui de madrugada, até a hora do jogo elas podem mudar naturalmente. Sim. Eu discordei de algumas odds aí, mas enfim, tem todo um sistema para isso. Tem alguns jogos que era para mais, outro para menos, mas faz parte. É isso. Dessa forma, fechamos a nossa pré-rodada 4. Junto com ela, fechamos também a nossa live, para quem está assistindo a gente ao vivo aqui, já na alta madrugada da terça-feira. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.